Pare o que está fazendo e escute com cuidado, porque a abundância que te negaram não ficou perdida em lugar nenhum. Ela foi retida, foi adiada, foi cercada por vozes que não entendiam o que você carregava, mas agora está se movendo na sua direção com uma precisão que você já começou a sentir sem conseguir explicar. Você não está ouvindo uma promessa vazia, está ouvindo o nome de uma virada que já tocou sua vida por dentro. E se você ficar comigo até o fim, você vai reconhecer o sinal, o bloqueio, a raiz da espera e a forma como o que foi negado começa a voltar com peso de verdade. Você percebeu isso no corpo antes de perceber na mente. Houve dias em que o peito ficou mais apertado ao olhar a conta, ao abrir a geladeira, ao ver a mensagem que não chegava, ao encarar o mesmo quarto com a mesma cama e uma sensação de falta que não combinava com o esforço que você fazia. A sua respiração mudou quando o assunto virou sustento, quando a conversa encostou em oportunidade, quando alguém prometeu e não cumpriu. E o mais estranho é que, mesmo cansado, você continuou em pé, como quem sabe que ainda não viu a última palavra. Existe uma dor silenciosa nisso, porque nem sempre a falta é só de coisas. Às vezes é de resposta, de abertura, de fluxo, de reconhecimento. Quando o corpo sente antes da porta abrir, algo em você já está discernindo o que os olhos ainda não alcançaram. O que está acontecendo com você não é aleatório, e eu digo isso com a calma de quem reconhece um padrão antigo sendo quebrado agora. A abundância que te negaram não foi apagada, ela foi retida por um tempo para não cair nas mãos erradas, nem na estação errada, e isso muda tudo. Você vai entender por que certas tentativas travaram, por que certos caminhos pareceram promissores e depois secaram, por que algumas pessoas se afastaram justamente quando você mais precisava de apoio. Você vai reconhecer o ponto em que a espera deixou de ser castigo e começou a ser preparação. E você vai perceber que a sua sensibilidade não é exagero. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo. É discernimento amadurecendo na pressão. Talvez você tenha vivido a cena muitas vezes sem nomeá-la. Você entra na cozinha cedo, acende a luz fraca, vê o café se formando na jarra, olha o celular sobre a mesa e encontra o silêncio de sempre. A casa parece igual, os objetos estão no mesmo lugar, mas algo dentro de você já não aceita a mesma medida de antes. A cadeira, a pia, o som da rua, a notificação que não chega, tudo vira um espelho pequeno demais para o tamanho da sua espera. Há momentos em que você diz por dentro, isso não me alimenta mais. E essa frase não nasce de ingratidão, nasce de maturidade. O que antes servia como distração agora revela a própria limitação, porque sua alma foi chamada para algo que já não cabe em migalhas. Você foi moldado para perceber o que muitos ignoram. Há pessoas que recebem pouco e se acomodam,
Mas você sente quando a medida está errada, quando a porta foi fechada cedo demais, quando o ambiente oferece só promessa sem substância. Isso não faz de você superior, faz de você responsável diante de uma percepção que não veio para ser desperdiçada. O escolhido, neste caminho, não é o que se gaba da dor, é o que aprende a discernir o peso do que permanece e o vazio do que apenas ocupa espaço. A sua diferença tem custo, porque ver antes de receber cansa, mas também preserva você de aceitar qualquer coisa só para preencher a ausência. E o que foi negado não está te ensinando a mendigar, está te ensinando a distinguir. A oposição mais insistente não foi só a falta externa, foi a pressa que tentou te fazer aceitar menos do que precisava. Você ouviu vozes sutis dizendo para se conformar, para desistir cedo, para chamar de paz o que era apenas cansaço. Você viu portas quase abrirem e quase fecharem de novo, e isso criou uma espécie de ruído dentro de você, como se a esperança tivesse de disputar espaço com a comparação. A comparação é cruel, porque ela pega o pouco que você viu nos outros e tenta fazer parecer que o seu atraso é prova de abandono. Mas não é. O que te cerca tenta te convencer de que a demora é derrota, quando na verdade ela pode ser proteção contra a sua própria pressa. Existe um eco bíblico nessa espera que conversa muito com a sua vida concreta. José foi mantido por um caminho que ninguém aplaudiu, e a prisão não foi o fim da história dele. Foi o corredor estreito até uma administração maior. Você talvez tenha sentido algo parecido quando suas mãos estavam prontas, mas a circunstância ainda não estava. O tempo não estava perdido, estava alinhado. O mesmo Deus que sustenta o que ninguém vê também sabe o que fazer com aquilo que foi escondido por um tempo. E quando a história parece atrasada demais, é justamente aí que a mão invisível começa a trabalhar com mais precisão. Se você fingir que nada disso está acontecendo, o custo será maior do que parece. Você começa a aceitar ciclos pequenos, como se fossem destino, e aos poucos o coração se acostuma com uma medida baixa demais para a sua chamada. A alma se endurece quando precisa implorar repetidamente por aquilo que deveria florescer com ordem. E há uma voz interior que já está cansada de repetir a mesma pergunta. Por que sempre assim? Quando essa pergunta não é levada a sério, ela vira desânimo, e o desânimo tenta vender como normal aquilo que era apenas atraso. Mas o que foi negado não veio para te humilhar. Veio para revelar o que não pode mais dirigir sua vida. Se ao ouvir isso alguma coisa dentro de você relaxou, então guarde esta confirmação agora. Se você sentiu a pressão soltar um pouco, se a sua respiração mudou enquanto eu falava, escreva nos comentários 888. Esse número não é magia, é um sinal simples de overflow. Uma pequena concordância entre o que você ouviu e o que seu espírito reconheceu. Escreva 888 e volte para mim, porque a continuação dessa mensagem vai tocar a raiz do atraso, e você precisa atravessar isso com os olhos abertos. O que está por trás dessa negação não é só uma circunstância difícil, é um velho padrão tentando manter você pequeno. Talvez você tenha aprendido a esperar demais da aprovação alheia, a medir sua vida pelo tempo dos outros, a acreditar que segurança só existe quando tudo já está garantido. Esse padrão ama o adiamento, porque enquanto você espera a permissão, ele continua administrando sua coragem. Mas existe um momento em que a alma percebe que já ouviu o suficiente e que continuar negociando com a mesma porta fechada só adia o que precisa nascer. É nesse ponto que a abundância deixa de ser uma ideia distante e começa a revelar quem você está se tornando. A raiz mais profunda, muitas vezes, se esconde na tentativa de controlar o resultado antes de obedecer ao chamado.
Você quer ver a provisão pronta antes de dar o passo. Quer enxergar o caminho inteiro antes de mover o pé. Quer ter certeza absoluta antes de dizer sim. Só que a certeza que você procura nem sempre vem primeiro. Às vezes ela vem depois do passo dado em fidelidade. A mesa só parece vazia quando você define a provisão apenas pelo que seus olhos conseguem contar. Há um medo silencioso em perder o controle. E esse medo faz você segurar mais forte aquilo que já está morrendo. O que foi negado também está expondo esse apego. O seu corpo conhece essa guerra antes da sua mente aceitar o nome dela. Em certos dias, você racionaliza tudo, dizendo que é só fase, só economia, só atraso, só cansaço, mas por dentro há um aperto que não combina com a explicação. O espírito percebe a diferença entre ansiedade e discernimento, mesmo quando a cabeça tenta misturar as duas coisas. Você já notou isso quando a noite chega e o silêncio pesa mais do que deveria, e a sua mão procura o celular só para checar de novo aquilo que não mudou. A mente quer fechar a conta, o corpo quer fugir da tensão, mas a alma está dizendo que ainda existe algo que precisa ser visto. E aquilo que foi negado não está apenas frustrando você, está treinando sua escuta. Nem todo ambiente consegue sustentar a sua expansão. Há conversas que drenam sem fazer barulho, há mesas que parecem seguras, mas mantêm você em estado de escassez. Há relações que só funcionam enquanto você aceita ser menor. Isso não significa suspeitar de todo mundo, significa aprender a perceber o efeito que certos lugares causam na sua respiração e na sua paz. Você entra em algumas salas e sente o peito prender, como se seu espaço interior tivesse de se encolher para caber ali. Em outras, um simples encontro devolve presença e você entende que a vida também fala por contraste. O que foi negado pode ter sido preservado porque certos lugares ainda não sabiam receber o que estava para nascer em você. A estratégia da oposição é sempre parecida, embora mude de roupa. Primeiro ela cansa você, depois ela ocupa seu dia com urgências menores, depois ela tenta transformar direção em ruído. Você começa a correr atrás de tudo o que faz barulho e perde a coragem de esperar o que tem peso. O telefone vibra, o relógio aperta, o pensamento acelera e a sua atenção vai se espalhando em pedaços. Quando isso acontece, o que era clareza vira confusão e o que era provisão parece mais distante. Mas a negação não tem a palavra final, porque a sua atenção está sendo chamada de volta para o essencial. Chega um ponto em que você cansa de explicar o que já foi mostrado. Você para de dar nome bonito ao que só te esgota. Para de chamar de aprendizado aquilo que insiste em drenar sua dignidade. Essa é a borda da mudança, o lugar em que a alma diz sem barulho: eu não vou mais mentir para mim. E essa frase muda a atmosfera inteira, porque a verdade sempre cria espaço para o real. O que foi negado perde poder quando você para de implorar por migalhas. E então, algo mais profundo começa a se desenhar, como uma imagem única que carrega toda a sua história sem precisar de muitas palavras. Imagine uma represa antiga segurando água por tempo demais. As pedras ao redor continuam firmes, mas a água conhece o peso da espera e o limite da contenção. Você talvez tenha se sentido assim, não como vazão, mas como reservatório, guardando pressão sem entender quando viria o dia da abertura. Há uma forma de silêncio que não é vazio, é contenção. E há uma forma de contenção que não é punição, é preparo para não desperdiçar o que carrega. O que foi negado em você pode ter sido represado para não se derramar cedo demais. Essa imagem explica o que muitos momentos da sua vida pareciam sem sentido. A represa parece imóvel por fora, mas por dentro ela sente cada mudança da água, cada tremor, cada aumento de pressão.
Assim também você sentiu o crescimento do peso em dias em que ninguém via nada de especial acontecendo. As suas emoções ficaram mais sensíveis, seus limites ficaram mais nítidos, sua paciência ficou menor para o que antes você tolerava. Isso não foi falha. Foi acúmulo de tensão em torno de uma capacidade que ainda não tinha saída. O que foi negado te fez ouvir o barulho do próprio interior. Dentro dessa mesma imagem, você também percebe quem tentava segurar a água por medo de movimento. Às vezes a contenção vinha de fora, às vezes vinha de dentro, na forma de receio de transbordar, de aparecer, de assumir a própria medida. Há sempre uma voz antiga dizendo que é mais seguro permanecer acumulando do que deixar a vida correr. Mas água parada não foi feita para ficar parada. E quando você entende isso, a negação deixa de ser apenas ausência e começa a ser diagnóstico de retenção. Talvez você tenha se perguntado por que certas respostas chegaram até a borda e depois voltaram. Talvez você tenha dito em silêncio, isso estava tão perto. A represa conhece essa sensação porque ela segura exatamente aquilo que quase foi fluxo. A diferença é que o quase no reino muitas vezes não significa falha. Significa que o momento da liberação ainda não amadureceu. E amadurecer é diferente de apressar. O que foi negado não estava sendo destruído, estava sendo contido até a hora certa. Agora o movimento muda. A pressão não está mais apenas se acumulando, ela começa a encontrar desenho, direção, linguagem. Você nota isso quando o medo perde um pouco da voz e a expectativa ganha contorno. A água não pergunta mais se pode existir, ela simplesmente começa a buscar passagem. E isso é importante, porque a sua vida também tem um ponto em que o que foi retido precisa achar forma sem romper você. Não é sobre quebrar a represa à força. É sobre reconhecer que existe um modo novo de passagem sendo preparado. Se essa imagem já tocou você por dentro, escreva nos comentários "Estou pronto", não como pressa, mas como reconhecimento do que já começou a se mover. Escrever isso é assumir que a contenção não define mais o seu nome e que você está ouvindo o som da passagem se formar. Volte para mim depois de escrever, porque o que vem agora é a ponte entre a espera e a liberação. Você vai ver que nem todo fechamento era negação. Algumas portas só estavam se preparando para abrir do jeito certo. O que a represa ensina é que retenção e destino podem coexistir por um tempo sem se contradizer. Você não estava parado porque era incapaz. Você estava guardado porque a medida da sua chegada ainda não correspondia ao volume do que carregava. Isso explica o cansaço de tantos começos interrompidos e de tantas respostas pela metade. A alma, quando está sendo preparada, sente o atraso como incômodo, mas depois entende o cuidado. A porta que demorou também protegeu aquilo que não devia ser exposto antes da hora. E o que foi negado começa a fazer sentido quando você para de lê-lo como abandono. Há uma lembrança que volta para muitos nessa fase. A de um corredor vazio, de uma espera em frente a uma porta, de um telefone silencioso em cima da mesa. Você sabe exatamente como é olhar e não encontrar, pedir e não receber, insistir e não avançar. Esse tipo de experiência é mais pesado do que parece, porque ela tenta ensinar a alma a viver sem expectativa. Mas você não foi feito para viver encolhido na falta. O seu espírito sabe que a contenção não é o mesmo que o fim. Por isso, a sua postura agora importa mais do que a sua ansiedade. Você não precisa forçar a água a correr. Precisa reconhecer a direção em que ela já começou a se alinhar. Há um tipo de obediência silenciosa que abre o que o esforço não abre. Você fecha uma porta interna, corta uma comparação, tira o peso da culpa, e alguma coisa dentro da represa ganha espaço para respirar. O que foi negado perde domínio quando você para de viver como se a escassez fosse identidade.
A abundância que te negaram também está te ensinando a não confundir velocidade com confirmação. Nem tudo que chega rápido é favor, e nem tudo que demora é rejeição. Você está aprendendo a ler o peso das coisas, não apenas o seu brilho. Há respostas que parecem lindas até o instante em que exigem de você uma versão menor do que Deus está construindo. E há silêncios que, por mais duros que sejam, preservam a integridade do que está sendo formado. A represa não celebra a pressão, mas também não a desperdiça. Quando você olha para trás, entende que o que parecia travamento estava desenhando tolerância. Você foi sendo fortalecido no oculto para que, quando a passagem viesse, você não a tratasse como acidente, mas como direção. Isso muda sua relação com a espera, porque a espera deixa de ser um quarto fechado e vira uma sala de preparação. A represa que resiste demais quebra. A represa que aprende a abrir no tempo certo se torna caminho. E o caminho que está se abrindo em você começa primeiro por dentro. O que está se revelando agora não é apenas que algo vai mudar, é que você vai mudar a forma de receber. Você não aceitará mais qualquer medida como se fosse abundância. Você vai discernir a diferença entre o que enche e o que transborda com propósito. A água começa a correr não quando você prova seu valor, mas quando você para de negociar sua medida. E isso é uma libertação silenciosa, profunda e real. Talvez você tenha vivido muito tempo tentando parecer forte enquanto segurava tudo sozinho. Por fora, as coisas continuaram, mas por dentro havia um reservatório de perguntas sem resposta. A represa conhece esse esforço, porque ela também parece imóvel enquanto carrega pressão invisível. Só que existe um limite em toda contenção, e esse limite não é punição, é convite à passagem. O que foi negado não vai permanecer fechado para sempre. Se essa passagem já começou a falar com você, deixe o seu like como um amém sem palavras. Não como número, não como desempenho, mas como concordância com aquilo que foi reconhecido no seu interior. O gesto pequeno, quando é sincero, sela uma verdade que não precisava de alarde para existir. E depois, volte para mim. Porque a próxima palavra não é sobre resposta pública, é sobre entrega para alguém que já veio à sua mente enquanto você escutava. Há alguém que passou pela sua memória agora, e isso não foi acaso. Pode ser alguém que parece forte demais para pedir ajuda, alguém que trabalha demais e recebe de menos, alguém cujo silêncio já ficou pesado, alguém que carrega uma espera escondida atrás do rosto cansado. A represa em outra vida também precisa ser vista, e talvez essa mensagem tenha sido entregue a você para chegar a esse outro coração. Envie para essa pessoa como entrega, não como recomendação, não como comentário casual, mas como cuidado. Você sabe quando uma voz foi para você e também sabe quando deve atravessar você para alcançar mais alguém. Esse gesto importa porque a abundância negada não foi pensada apenas para consumo individual, mas para circulação com sabedoria. Há pessoas que estão tão acostumadas a conter que já esqueceram como receber sem culpa. Quando você compartilha, você não está espalhando um vídeo, está entregando uma chave de entendimento. E isso acontece porque a mesma pressão que tocou, você também toca outros em silêncio. A represa, quando reconhecida, lembra ao reservatório vizinho que ele não nasceu para secar. Agora, eu quero que você faça algo mais íntimo ainda. Escreva nos comentários "Eu sou escolhido". Não como fantasia, não como desejo, mas como confirmação do que já vinha sendo alinhado em você. A palavra que você escreve não cria a verdade, ela apenas concorda com ela. E essa concordância muda o jeito como você se posiciona diante da porta, que antes parecia atrasada. Escreva "Eu sou escolhido" e volte para mim, porque essa declaração não termina em si mesma, ela prepara o fecho que está chegando. Ao escrever isso, você está aceitando que sua história não foi apenas retenção, foi direção oculta.
Você está dizendo que não quer mais viver, como se a falta fosse a última explicação. A represa também se torna maior no instante em que reconhece sua margem. E reconhecer sua margem não é limite de destino, é reconhecimento de forma. O que foi negado já não te define. O que está sendo devolvido começa a te nomear com mais verdade. Agora tudo o que parecia solto ganha sentido. O atraso, o aperto, a espera, a porta que não abria, a conversa que não avançava, a noite em que você pensou que tinha sido esquecido, tudo se alinha dentro de um desenho mais alto. A represa não era o fim da água, era o lugar em que a água aprendia a preservar sua força até o momento da saída. E você também foi preservado assim. O que foi negado não anulou sua abundância, apenas revelou o tamanho da contenção que a antecedeu. Você começa a entender por que algumas respostas vieram tarde e ainda assim vieram com peso. Você começa a ver que nem toda demora foi perda e que nem toda negação foi rejeição. Há uma diferença entre ser ignorado e ser guardado. Há uma diferença entre vazio e reserva. E agora essa diferença deixa de ser teoria, porque seu próprio corpo reconhece a mudança, como se a respiração finalmente encontrasse mais espaço dentro de si. A abundância que te negaram não perdeu o caminho, apenas foi mantida fora do alcance do ruído. Ela chega agora com a medida que você precisava para não se confundir com o próprio desejo. Você não recebe só coisas, você recebe discernimento para não chamar de bênção aquilo que te esvazia. A represa abre quando a hora é certa, e a água que sai então já não carrega a mesma angústia da contenção. Ela carrega direção. Você não está atrasado, você não está esquecido, você não está fora do alcance do que foi preparado para você. Você está sendo confirmado no lugar onde o medo tentou te reduzir. Você está sendo lembrado no mesmo ponto em que o silêncio tentou te confundir. E você está sendo devolvido à medida certa do que sempre esteve reservado para a sua vida. Enquanto isso, outras pessoas também estão recebendo esse mesmo reconhecimento em silêncio, em lugares diferentes, em quartos diferentes, em cozinhas diferentes, em estradas diferentes. Há uma rede invisível de corações sendo recolocados na própria verdade sem fazer barulho. Você faz parte disso, mesmo que ninguém ao redor entenda de imediato. O que Deus está realinhando não precisa anunciar a si mesmo para ser real. A represa certa rompe apenas a contenção errada. Receba isso com calma, porque o que foi negado não volta para fazer alarde, volta para fazer justiça ao tempo certo. Sua alma não precisa mais correr atrás do que já está vindo com passo firme. Você pode respirar sem culpa, esperar sem desespero, caminhar sem se diminuir. Você foi confirmado no meio da pressão. Você foi guardado no meio da espera. Você foi preparado no meio da retenção. E aquilo que parecia fim era apenas o limite antes da passagem. Fica em paz diante do que se abre agora, porque o que chega não está chegando para te confundir, está chegando para te alinhar. A mesa muda quando a mão que prepara conhece a sua medida. A porta muda quando o tempo já não está contra você. O silêncio muda quando a resposta começa a se aproximar. E tudo aquilo que foi negado perde a última palavra quando a verdade encontra espaço para correr. Você atravessou uma contenção que muitos não veriam e ainda assim permaneceu sensível. Você continuou percebendo o peso da ausência, mas também continuou percebendo a mão que preserva. Há uma forma de maturidade que nasce quando a água aprende a não se desperdiçar no chão errado. Há uma forma de paz que só chega depois da longa pressão. E há uma abundância que, por ter sido negada, aprende a entrar com mais dignidade. Então caminhe sem pressa, mas com firmeza. Receba sem pedir desculpas por receber. Reconheça sem medo o que antes foi recusado. A represa não tem vergonha de seu tempo de contenção quando finalmente entende a beleza da abertura.
E você também não precisa ter vergonha do caminho que te trouxe até aqui. O que foi negado está sendo devolvido com sentido. Você é visto, você é lembrado, você não foi deixado de lado, você não está fora da história que está sendo escrita a seu favor. E em muitos lugares, agora mesmo, outros corações estão entendendo a mesma coisa que você entendeu em silêncio. Há uma comunhão discreta nesta hora, uma reunião de vidas que não se conhecem, mas recebem a mesma confirmação. Fique em paz com isso, porque a paz também é uma forma de passagem. Está selado. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.